Uma boa tarde a todos e que a paz do Divino Amigo esteja em todos nós. Hoje nós daremos continuidade ao ciclo de palestras do mês de fevereiro, que tem como tema central a perda de entes queridos na visão da doutrina espírita. E nós iniciaremos essa palestra com um pequeno verso retirado do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito Antunes, com o título O Mistério da Morte. O mistério da morte é o mistério da vida, que abandona a matéria exânime e cansada, que traz a treva em si e abre a porta dourada de um mundo que entre nós é a luz desconhecida. Todos os seres vivos são mortais, sendo esse um fato que devemos enfrentar e que muito dificilmente nós conseguimos aceitar. Causa de muito sofrimento, a consciência da nossa finitude é o que nos diferencia dos outros animais. Negamos a realidade da morte, o que de certa forma prioriza a vida, porque temos um instinto de preservação tal como os animais ou qualquer ser vivo. Vivemos numa sociedade que prioriza o pensamento científico e racional, e nesse contexto, o Espiritismo mergulha na questão da morte e busca uma resposta que possa dar sentido à existência de cada ser humano, tornando-se espaço que acolhe e compreende o sofrimento, a dor e a perda. Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, nos diz que nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração sem vida. Hoje, na sociedade ocidental, principalmente nos grandes centros urbanos, a morte tem sido negada e há uma tendência a evitar o assunto. Sem lugar para a morte, a experiência do luto também tende a ser negada. O luto é uma reação natural à perda, que acontece sempre que a nossa vida é afetada pelo término de uma relação, de uma situação, de um projeto, de um sonho, ou seja, é tudo aquilo que uma pessoa faz diante da perda, tentando suportá-la. As perdas elas podem ser concretas ou simbólicas, trazendo a sensação de estar sem controle da situação e abalando o sentimento de segurança. O psiquiatra inglês Colin Murray Parkes, um dos mais respeitados estudiosos do luto do mundo, diz que, para ajudar uma pessoa que perdeu alguém, precisamos ficar próximo dela, para que ela se sinta compreendida e segura. É muito importante também deixá-la expressar a sua tristeza. Há muitos enlutados que dizem que a família não os deixa chorar, pois querem vê-los alegres o tempo todo. Não há nada pior do que alguém lhe dizendo: "Não quero ver você triste assim, por favor." Outra coisa que devasta essas pessoas é quando elas percebem que os vizinhos e os amigos se afastam delas. O fato é que ninguém sabe lidar direito com a morte. Colin Parkes afirma, também, que as mulheres lidam melhor com a morte, porque conseguem expressar o sofrimento mais facilmente e, com isso, tocam a vida para a frente. Já os homens têm uma enorme dificuldade de mostrar a sua fragilidade diante da morte. Por isso, têm também mais dificuldade em se organizar para continuar vivendo. Quando questionado sobre o que se deve dizer a alguém que acaba de perder um ente querido, Colin Parkes diz que as pessoas enlutadas, em geral, têm muita sensibilidade a tudo o que não seja sincero. Elas percebem facilmente se alguém está fingindo tristeza ou dizendo uma palavra de conforto apenas porque foi instruído a fazê-lo. Por isso, o que quer que você diga nessa situação deve vir do coração. Parkes considera que a extensão do luto pela morte de uma pessoa
Se assemelha às reações a outros tipos de perdas, como a morte de um animal de estimação, como o divórcio, o desemprego, a migração forçada e as perdas envolvidas na recuperação de um câncer, por exemplo. No acolhimento ao enlutado, ele recomenda que a pessoa fale de quem faleceu e que sejamos bons ouvintes, sem forçar a conversa. Recomenda que toleremos as variações de humor e até algumas crises de raiva, porque não são contra nós. O luto também significa sentir raiva pela perda sofrida. O luto é um processo trabalhoso, porque atinge a pessoa em todas as áreas da sua vida. Há uma transformação de identidade. As pessoas que perderam alguém se perguntam: quem sou eu agora? Agora eu sou viúva, no caso das mulheres que perderam o marido. Eu tinha um filho, agora não tenho mais, dizem outras. O luto é uma reconstrução. A pessoa enlutada não vai voltar a ser o que era. Uma nova identidade estará em construção, com novas crenças, novos sonhos, que levam a uma nova etapa de vida. Cada pessoa fica enlutada da sua maneira, não existindo, portanto, maneiras melhores ou piores de enfrentá-lo. É comum perguntarem ao enlutado: e aí, você já superou a sua dor? Ou, o que é pior, já está na hora de você sair dessa, né? Há os que perguntam: quanto tempo dura o luto? E a resposta é: na perda de um familiar próximo, dificilmente a elaboração se dá em menos de 1 ano. Luto é um processo que leva mais tempo do que em geral supomos. Você pode observar períodos melhores e períodos piores, mudanças nas pessoas enlutadas, uma aparente regressão, quando tudo parecia que ia tão bem. Não espere um processo contínuo e linear. As oscilações vão acontecer, em especial, próximo às datas significativas, como o aniversário da pessoa que morreu, e nas datas festivas, como o Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia de Finados. A professora doutora Maria Helena Pereira Franco, especialista e estudiosa do luto no Brasil, diz que, em termos clínicos, a dimensão final do luto é, com frequência, entendida como recuperação ou reconciliação. Com o passar do tempo, o enlutado perceberá que a vida será diferente sem a presença da pessoa que se foi. O sentimento de perda não desaparece completamente, ele é atenuado, e as crises de pesar, antes intensas, tornam-se menos frequentes e mais suaves. Vale lembrar que o processo de luto pode ser complicado por alguns fatores de risco, como, por exemplo, a perda ter sido traumática, ou ter tido uma relação de dependência ou ambivalência com a pessoa perdida, falta de suporte social ou uma grande fragilidade emocional, indicando a necessidade de acompanhamento psicológico e, em alguns casos, psiquiátrico. É comum, em situações de crise, as pessoas procurarem práticas religiosas. A religião é um importante apoio social e uma ajuda para o enfrentamento das adversidades, da dor e do sofrimento. A doutrina espírita, pela mediunidade, pela comunicabilidade dos espíritos, que antes foram os mesmos homens como nós, prova que ninguém morre, que a vida continua depois da chamada morte, e isso renova a esperança nos corações. Qual a mãe que não se emociona com a notícia de que o seu filho que faleceu não se extinguiu? Qual a pessoa que não se alegra em saber que os pais, os amigos, os irmãos continuam vivos no além? Essa é uma notícia cheia de vida, de amor e de esperança. E foi Jesus quem deu essa certeza para o mundo, voltando a ele 3 dias depois da sua partida para o mundo espiritual,
como ele havia predito, e aparecendo para os seus seguidores muitas vezes, como nos mostra o Evangelho e tantos outros livros nascidos da mediunidade em função do bem comum. Todos já passamos várias vezes pelo transe de vestir a carne e desvesti-la, e devemos sempre agradecer a Deus pela oportunidade a nós oferecida. A dor que se sofre com a perda dos entes queridos, todos passam, ricos e pobres. No entanto, os que mais sofrem são aqueles que desconhecem acerca da espiritualidade. Perguntamo-nos sobre os nossos entes amados, objetos da nossa afeição, aqueles que constituíram os nossos melhores afetos, a nossa veneração, o nosso amor. Serão dissolvidos, extintos no abismo do nada? No livro A Vida no Outro Mundo, de Kairbal Schutel, nós temos a informação que, de acordo com as entidades espirituais, a vida no além-túmulo oferece as condições indispensáveis para a transição quando ocorre a desencarnação, pois lá existem hospitais onde são tratados aqueles que passaram por longa enfermidade e que, por suas condições de ignorância quanto aos fatos espirituais, não percebem que já se encontram no mundo dos espíritos. Lá são curados e depois esclarecidos sobre a nova situação, até que estejam adaptados ao novo meio em que se encontram. Aqueles que desencarnam ainda crianças são acolhidos carinhosamente por espíritos missionários que se dedicam a essa tarefa. Esses espíritos crianças são igualmente orientados até que desapareça deles o traço infantil, gravado na consciência pessoal. Todos aqueles que estão prestes a desencarnar são acompanhados por seres espirituais que amparam os agonizantes e os recebem na nova vida. Os recém-desencarnados passam por um período imediato de repouso e, depois de algum tempo, recobram os sentidos. Esses espíritos protetores também impedem que os seus protegidos sejam atacados por outros seres inferiores, aos quais também corrigem. Por isso é que se diz que os dois mundos, o terráqueo e o dos espíritos, são solidários, reagindo um sobre o outro, além do que as entidades de maior progresso no mundo dos espíritos oferecem todo o seu conhecimento para a evolução coletiva, ora ensinando, ora protegendo os seres que se acham sob a sua guarda. Nós temos que arrancar da mente humana a visão errônea da morte como escuridão, solidão e terror, substituindo pela visão dos planos superiores de que a verdadeira vida flui para a Terra. E para finalizar, nós vamos ler um poema ditado pelo espírito Maria Dolores na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Coração e Vida, cujo título é Tempo e Vida. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicavam-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas, de espírito desatento, nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto, que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creias, seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo, e nos conhece no mundo tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas, onde estiver e aonde for. Vida é lavoura perfeita, morte
é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. E que a paz do nosso divino Mestre continue em todos nós. Muito obrigada.